Oi, vocês! Amigos, dia de pré-jogo, eu achei que eu ia fazer live e tô aqui conversando com vocês logo de manhã pra conversar um pouquinho sobre a situação do Brasão mais uma vez. Teve uma reviravolta muito louca aí, que não chega a ser reviravolta, né? Vamos usar o termo reviravolta. Mas antes da gente falar sobre isso, eu peço por favor pra você deixar seu like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo que é muito importante pra mim, tá bom? Se você assistiu a live do trio logo cedo, você já sabe que o Brasão vai ser titular hoje. Sim, depois de ontem à noite a gente vinha aqui falar que não, ele não vai ficar nem nesse jogo nem no próximo. A informação mudou hoje pela manhã, que eu soltei em primeira mão na live do trio, tá? E agora eu venho trazer mais explicações de forma mais aprofundada. O Brasão vai ser titular hoje e no jogo contra o Vitória. Lembram que ontem eu disse que ele ficaria fora desses dois jogos, mas a diretoria viu a repercussão ontem e chamou o jogador mais cedo pela manhã de hoje para conversar justamente sobre essa situação, pedindo para ele assumir essa titularidade. Lembrando que ontem ele não treinou por conta de dores musculares, ele, o elenco de forma geral, tá bem desgastado e isso acabou usando de apoio para ele também ficar fora por opção inicialmente, tá? Então hoje a diretoria conversou com ele e pediu esse esforço a mais para que ele fosse titular tanto hoje contra o Vitória, nessa pré-folga de Copa do Mundo, né? Porque em breve vai abrir janela e existe uma expectativa bem grande para que chegue propostas, então caso essa proposta se concretize, ele fazer esses últimos jogos pelo Santos, visando a bonita história que ele tem pelo clube. Esse foi o discurso da diretoria para o Brasão e para convencer ele a jogar o jogo de hoje e o próximo. Então o contexto pegou bem mal o que ocorreu com o Brasão, lembrando que ele ficou fora por opção da comissão técnica, né, não por algum fator extra-campo, negociação, etc, até porque até o momento minha informação segue a mesma, não existe uma proposta por ele até o momento, a diretoria segue tratando para mim como se chegar alguma coisa, vamos avaliar, se chegar algo para qualquer jogador, vamos avaliar, mas a intenção do Santos é manter o Brasão, tá? E aí pegou bem mal o que aconteceu ontem, né? Ficou no ar de que ele simplesmente saiu do time e o Diógenes iria assumir essa posição. E a diretoria tomou a frente hoje pela manhã e foi chamar o jogador para conversar. Ele acatou a ideia, entendeu o contexto e disse que jogaria tanto hoje quanto o próximo jogo. Então o discurso da diretoria foi: joga hoje, sua história pelo Santos é muito bonita, você não jogar vai acabar fazendo você sair pela porta dos fundos, não faz sentido. Então, em caso de algo acontecer, ficaria esse ar de que ele não jogou esses últimos jogos antes de deixar o Santos, caso alguma coisa chegue aí no meio do ano para ele. E ele disse, não, tudo bem, eu jogo. Então, hoje, o Brasão vai ser titular normalmente, Diógenes volta pro banco e Brasão assume a titularidade debaixo do gol hoje contra o Deportivo Cuenca, 9h30 da noite na Vila Belmiro, tá bom? Cara, que bagunça, né? Agora trazendo um pouco de opinião, que bagunça, que zona, que caos que é o Santos, que ninguém se surpreende. Mas surgiu muito debate em cima dessa situação do Brasão, né? Me incomodou particularmente, inclusive, um pouquinho pela forma que trataram a torcida de forma geral, vocês têm todo o direito de ter a opinião de vocês, mas como passa batido outros personagens, é porque o Adonis não tá sendo tão visto quanto o Brasão foi criticado agora recentemente por conta de falhas que ocorreram também por conta do Adonis, ocorreram também por conta do Veríssimo contra o Curitiba. Então sempre tem uma pré-situação além das falhas do Brasão. Eu acho que a falha é mais coletiva do que unitária. E aí se pesou muito mais esse discurso, pelo Brasão estar mais em evidência, acabar saindo um pouco do foco da titularidade, né, já que o Diógenes assumiria, gerou bastante debate. Então foi nesse ponto que pegou bastante mal e a diretoria recalculou rota e falou, vamos falar para ele jogar. Mas bizarro como falta gestão, né? Como a gente já sabe, né? Falta gestão, falta pulso firme, falta participação direta no dia a dia. Sempre esperam acontecer alguma coisa, ninguém se antecipa a nada. Então, novamente soa a zona que é a resenha, o futebol clube que vocês tanto falam. Parece um grande episódio de The Office sempre. Então fui atrás novamente hoje de informações para entender ainda mais o quão complexo foi essa saída e aí recebi ele vai ser titular. E aí eu fui nas minhas redes sociais, soltei na live do trio rapidinho em primeira mão pra falar que ele vai ser titular, então tá bom, amigos. O Brasão vai jogar normalmente hoje, provavelmente um pouco com sacrifício, né, já que as dores ocorreram. Ontem ele não treinou, não fez o dia a dia, mas vale reforçar que também o Cuca não esboçou o time ontem, tá? Então, teve um treino, óbvio, mas não teve esboço de time titular. E o Brasão estava fora por conta dessas dores musculares, deve ter ficado no regenerativo ali e não iria pro jogo, então se poupou também do dia a dia. No fim das contas, ele vai pro jogo, tá bom? Então é isso, amigos. Inicialmente, o que temos de retorno de time titular, de acordo com o 7. Brasão no gol agora, Igor Vinícius, Adonis mantido, Luan Pérez volta, Escobar do lado de lá, Arão, Gustavinho e Miguelito
porque Rollaser provavelmente não vai pro jogo por conta da situação do adutor. Isso é uma dúvida, inclusive, que pode ser resolvida em cima da hora do jogo, tá? Se mudar, foi por conta disso. Ele treinou com limitações e ficou com esse ar de dúvida. Barreal volta também. Rony não estará no time, fiquem tranquilos. Então, Barreal, Gabigol e do lado de cá, o Bom Tempo. Fechou? Esse é o time previsto para essa noite. Desculpa a bugada. Forte, inclusive, porque eu tive que refazer na minha cabeça o time inteiro sem Rollaser, que eu esqueci em qual posição ele estava, e aí, enfim, lembrei. Mas é isso, pela minha expectativa. O principal é Barreal mantido e Luan Pérez voltando. Adonis tem que ficar porque ele é destro, tá bom? Então o Cuca não quis se arriscar com Ananias e Luan Pérez. Luan Pérez ganha vaga depois daquela situação da concussão. Fechou? Então é isso, Brasil debaixo do gol, gente. Do nada. Sim. Depois de ontem ter falado que não, hoje ele é, tá bom? É isso, amigos, uma zona completa. Beijo pra vocês, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, tá bom? Se você me segue, você já sabia. Você me segue nas redes sociais? Tá lá no início do vídeo, mas eu deixo aqui também. Se você me segue, você já sabia que o Brasil ia ser titular. Eu vim com mais informações pra dar um molho da notícia. Mas me segue também, tá bom? É bem legal conhecer um pouco mais de vocês ali pela DM. Eu sempre respondo todo mundo. Isso é mó legal, tu acredita? E a cara branca é porque eu tô com protetor solar depois de ter feito a merda do bagulho ontem. Que eu falei também no vídeo de ontem, né? Vocês viram que eu tava com a cara vermelha? Gente, procedimento estético né? A gente fica velha, a gente tem que começar o quê? A estimular colágeno. Tô me perdendo. Beijo.